Tang, mudando agora um pouco de assunto, foi divulgado no dia de hoje por Pequim, pelo governo de Pequim, os dados comerciais da República Popular da China no ano de 2022. Claro que apareceram elementos que nós já tínhamos destrinchado aqui no Petit Jornal, como o crescimento gigantesco das importações de gás da Rússia, o crescimento também muito expressivo das importações de petróleo da Rússia, mas o dado que eu queria destacar não é esse. Eu queria destacar o dado do comércio bilateral entre China e Estados Unidos. No ano de 2022, o comércio bilateral entre os dois países foi de 760 bilhões de dólares, uma magnitude bastante impressionante, até porque esse comércio desacelerou no final do ano, por conta da desaceleração da atividade econômica nos Estados Unidos, com o aumento de juros por lá, e por conta da desaceleração da atividade econômica na China, por conta da política de tolerância zero à Covid-19. Mesmo assim, o comércio bilateral entre os dois países seguiu muito forte no ano de 2022, a despeito de todo o tensionamento que tem havido entre Pequim e Washington. Mas eu queria destacar também que os chineses apontaram uma queda substantiva dos investimentos americanos na China, e que isso já é uma realidade, e eles reconhecem que a explicação para isso é um cálculo geopolítico. Ou seja, as empresas americanas estão considerando excessivamente arriscado investir na China, ainda mais dentro de um contexto onde começou uma guerra entre Rússia e Ucrânia, em que empresas americanas perderam pesados investimentos que haviam feito nas últimas décadas em território russo, quer dizer, de uma hora para outra aquele investimento vira pó, ou então você é obrigado a sair com perdas muito expressivas, vendendo ativos por valores muito baixos. É interessante que é observado que esses investimentos têm sido realocados principalmente em países como México e Vietnã. É, no mínimo, curioso. Né? O México, porque existe ali toda uma facilidade em termos de infraestrutura e também de acordos comerciais, e o Vietnã é visto como uma alternativa à China, ou seja, eu posso fazer ali investimentos num país que também tem uma mão de obra barata, num país que não é geograficamente tão longe assim da China. O Vietnã tem apresentado boas taxas de crescimento econômico, de crescimento industrial, mas o fato é que o governo chinês reconhece algo que a gente explorou no Petit Jornal aqui no ano de 2022 e chegou a dizer que ia acontecer, que nós teríamos aí uma queda dos investimentos das empresas americanas na China por razões geopolíticas. Vamos acompanhar o ano de 2023, existem aí uma série de elementos espinhosos que precisam ser diagnosticados e ser avaliados. Tivemos aí o encontro da Janet Yellen com a sua contraparte chinesa nesses últimos dias, o que mostrou ali uma tentativa de manter um relacionamento econômico aberto, um relacionamento econômico estruturado. A Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro, que seria o equivalente no Brasil à ministra da Fazenda, mas de qualquer maneira chama muito a atenção e já tem muita gente também, Tanguy, acreditando que a China pode eventualmente salvar o ano de 2023. Lembra que eu disse ontem aqui que o Fórum de Davos apontou o ano de 2023 como sendo um ano muito difícil, eventualmente tendo uma recessão global? Já tem gente acreditando que, quem sabe, a China nos salva por conta da flexibilização da política de tolerância zero à Covid-19, as medidas de reabertura, inclusive de turistas chineses pelo mundo, pode dar aí um impacto positivo na economia mundial nesse ano que não parece que será fácil. Eu lembro que quando você falou sobre isso ano passado, Daniel, você falou que a Índia começou a receber investimentos americanos, por exemplo, a produção de iPhone, né? Então, os iPhones que normalmente são produzidos na China passaram a ser produzidos na Índia. Uma coisa que a gente comentou aqui, eu acho que é importante lembrar, é que os investidores eles estão dispostos a ganhar, a diminuir a margem de lucro para garantir um pouco mais de segurança, né? Para garantir um pouco mais de previsibilidade. Não adianta nada, né? Na visão do investidor, eu tenho uma margem de lucro muito grande se depois de amanhã você tem sanção, tem embargo, tem problema, não sei o quê, e você não consegue ter lucro nenhum. Né? Então é melhor você, de repente, levar para a Índia, levar para o Vietnã, levar para outros países da região, em que talvez você não tenha uma lucratividade tão elevada quanto aquela da China, mas pelo menos você dorme tranquilo que é uma lucratividade ainda assim alta, né? Mas é um pouco menor, mas que você consegue garantir no longo prazo que ela vai continuar entrando, ela vai continuar existindo.
Pois é, imagina se eventualmente a China se torna um país hostil aos Estados Unidos, como a Rússia se tornou de uma hora para outra, e eu perco todo o investimento que eu fiz, é um risco alto demais. Quer dizer, eu posso ter um prejuízo muito expressivo de uma hora para outra, e quando isso entra na conta, como você bem colocou, eventualmente vale a pena ter um lucro um pouco menor, mas ter maior segurança, e aí a geopolítica explica essa decisão. Daniel, outra pauta que eu queria trazer